Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e no vídeo de hoje, todo mundo conhece o Keanu Reeves, né? O cara dispensa apresentações. Um dos atores mais queridos de Hollywood, com diversos filmes de sucesso, como O Advogado do Diabo, Constantine, Matrix, que é um filmaço, e o mais recente dele, John Wick. O que nos leva a crer que o Reeves tem alguns critérios na hora de aceitar ou não os papéis que ele vai trabalhar, já que a gente tá falando de um ator consagrado e que tem um nome a zelar, certo? Certamente que sim. Só que em 2015 o Keanu Reeves meteu o louco e participou de um filme no mínimo inusitado e com uma proposta totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver ele fazer, e ele surpreendeu todo mundo. Diferente dos personagens porradeiros dos filmes de ação ou dos enigmáticos dos filmes de suspense, o Keanu Reeves aceitou fazer algo totalmente diferente. No filme Knock Knock, ou Bata Antes de Entrar, de 2015, o Keanu Reeves vive o Evan Weber, que é um pai de família que fica sozinho em casa durante o final de semana de Dia dos Pais, porque ele precisa trabalhar, mas a esposa dele e os dois filhos viajam pra praia durante esse período. O que não faz muito sentido, já que é Dia dos Pais e eles deixam o cara sozinho, quando na verdade eles tinham que ficar com ele nessa data, né? Tô triste, não tô feliz. Se fosse Dia das Mães, isso não acontecia. Na verdade, o Evan fica de boa em casa, igual o Julius, curtindo uma boa música enquanto ele trabalha, e um dilúvio cai lá fora. Até que duas jovens sedutoras batem na porta dele pedindo ajuda, já que elas estão todas molhadas e o celular delas está totalmente encharcado. Essa é uma situação complicada porque poderia ser uma cilada, já que elas mesmas disseram que bateram na porta dos vizinhos dele e não tinha ninguém em casa e que ele era o único na vizinhança naquela noite. Mas ele também poderia ajudar elas arrumando uma roupa seca e chamando a polícia ou algum motorista do Uber para levar elas embora dali, coisa que ele até faz mais pra frente, só que o motorista demora muito. As duas moças, que se chamam Gênesis e Bel, disseram pro Evan que elas estavam indo pra uma balada e que o motorista do táxi errou o caminho e deixou elas ali perdidas. E o Evan acaba acreditando nessa história pra boi dormir, e logo elas demonstram estar mais interessadas nele e um jogo de sedução começa. O Evan claramente ama a família dele, é um cara muito respeitoso e isso o filme deixa muito claro. Tanto que ele se mantém firme durante todo o tempo e esquiva de todas as investidas dela. E olha que não são poucas, viu? As duas se jogam pra cima do cara o tempo inteiro, mas ele resiste. Venci. E logo elas vão se soltando, mexe onde não devia, faz bagunça na casa do cara e fica um tempo inteiro falando de sexo. O que pro Evan é estranho, mas ao mesmo tempo ele acha interessante e diferente, porque como ele mesmo diz, ele se casou muito novo e constituiu família cedo. E sutilmente a gente começa a perceber que o Evan começa a ceder um pouco, apesar dele ainda resistir à tentação das duas. O que muda completamente quando ele vai procurar pela Gênesis e pela Bel, que tinham sumido, e ele encontra elas no banheiro tomando banho. E as duas estão nuas e atacam ele, se é que você me entende, e não dão nem chance pro cara sair dali. O carro está lá fora. O carro pode esperar, vem cá. Inclusive o motorista do Uber, coitado, que tava um bom tempo lá fora esperando, teve que desistir da corrida e ficar só com a taxa de cancelamento mesmo. Puta que pariu, que filha da puta. E aí, meu irmão, é ferro na boneca. Os três aproveitam muito a noite, digamos assim. E é uma cena muito bem construída, com vários cortes pra deixar ela bem dinâmica. E os barulhos do trovão e da chuva que dão a sensação de que aquilo ali que eles estão fazendo tá muito errado. E o próprio Keanu Reeves participou dessas cenas mais calientes, o que é bem raro de se ver, junto com a Ana de Armas, que na época não era tão conhecida, e a Lorena Izzo, que era casada com o diretor do filme na época, o Eli Roth. Esse com certeza é o filme mais surtado do Keanu Reeves, sem sombra de dúvidas.
No outro dia, o Evan acorda e a Genesis e a Belle não estão na cama e ele pensou que elas teriam ido embora, mas o que ele não sabia é que o pesadelo dele estava só começando. Porque quando ele encontra elas estão fazendo a maior bagunça na casa, inclusive vandalizando algumas obras de arte que a própria esposa dele criou e que inclusive uma delas já estava até encomendada. E o Evan tenta desesperadamente expulsar aquelas duas malucas da casa dele, mas as duas começam a agir igual crianças irritantes e dão o maior trabalho pra ele, até que ele se cansa e decide chamar a polícia. Mas as duas dizem pra ele que são menores de idade, o que claramente a gente vê que não é, mas ele acredita, e dizem que ele é um e que elas vão denunciar ele. Não, você é burro, cara, que loucura. Então elas passam a chantagear ele, e essa parte do filme é bem repetitiva, com o Evan tentando convencer elas a ir embora, e elas agindo igual criança, até que ele consegue convencer elas e leva elas até onde elas dizem que supostamente é onde elas moram. Mas você acha que elas desistiram de infernizar o cara? Com certeza não. E durante a noite elas voltam, invadem a casa e deixam o Evan desacordado, e quando ele acorda tá lá a Genesis fazendo a maquiagem do Coringa e a Belle vestida com a roupa da filha mais jovem do cara, encenando aquele ato repugnante. O que mostra que essas duas claramente têm problemas psicológicos. Às vezes eu me perguntava se aquelas duas não poderiam ter fugido de um sanatório com toda aquela loucura delas, mas o filme não tá nem aí em explicar de onde elas vieram. Preguiça. Aliás, esse filme é entretenimento puro, ele não tem qualquer pretensão de fazer nenhuma crítica ou reflexão a respeito de nada. Porque tudo que acontece aqui é gratuito e superficial, e nada do que acontece nessa trama tem qualquer tipo de consequência. Aliás, só uma coisa tem real impacto na vida do Evan, mas já dizia o Gaveta. Foda-se. E aí começa um jogo de gato e rato sem sentido nenhum e que me tirou do filme na hora. Parece que o roteirista perdeu a mão, já que ele não tinha mais nada o que acrescentar naquela história. E toda aquela curiosidade que a gente tinha no início do filme em saber por que aquelas jovens foram até aquela casa e o que poderia acontecer dali pra frente e até onde aquela história maluca podia chegar, mas o filme se perde e começa a virar uma repetição de acontecimentos. O Evan então é capturado, consegue se soltar, mas é capturado de novo e o filme fica nisso até que chega um amigo da família, um cara chamado Louis, que foi até a casa porque ele tinha encomendado uma das obras de arte da mulher do Evan. Mas quando ele chega lá, ele acaba percebendo que o Evan tá sendo mantido refém pelas duas, amarrado numa cadeira. E o que a gente pensa? O mais óbvio, que ele vai ajudar o Evan a se libertar dali e que os dois vão conseguir lidar com aquelas duas. Mas não, o cara simplesmente deixa o Evan pra trás pra ir tentar salvar a escultura que ele comprou. Que as duas doidas estavam quebrando amarretadas, o que pro cara é mais importante do que a segurança do amigo dele. Fecha a porta! Eu tenho que deter as malucas! E ele acaba morrendo de forma patética e essa é só mais uma daquelas coisas que não tem qualquer importância ou consequência no filme. Então elas fazem mais uma pressão psicológica no Evan, dizem que ele é um e que vão matar ele pela manhã. Então elas enterram ele só com a cabeça de fora e como elas tinham feito um vídeo íntimo do Evan com a Belle, elas postaram isso no Facebook e deixam o celular ali na frente dele pra ele ficar vendo a repercussão negativa que isso ia gerar. E ele fica lá assistindo de camarote tudo que ele construiu durante toda a vida dele se desmoronar em menos de 2 dias. E fim de filme com a família do Evan chegando, mas é como eu disse, nenhum acontecimento tem real impacto aqui. Esquece essa merda aí, pô. Bata Antes de Entrar é um filme com a premissa interessante, mas que vai se perdendo ao longo do tempo. Mas que com certeza vale o entretenimento para quem é fã do Keanu Reeves e quer ver ele em situações totalmente diferentes. Como você pode ver nesse filme aqui, ele só se lasca, coitado, e não tem qualquer tipo de protagonismo. Mas e você, que já assistiu Bata Antes de Entrar, o que você achou desse filme diferentão do Keanu Reeves? Agora, se você quiser ver a história de um filme realmente brutal, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado que eu conto a história completa de Doce Vingança. É só clicar aqui que eu te vejo lá em segundos. Fui!